Nossa elite, eles possuem muitos lugares onde o discurso acontece, como o Twitter, o Facebook, o YouTube. O que ocorre se um bilionário como Gillionaire possuir a praça pública? Muita gente foca no Jimmy Kimmel, mas aconteceram outras coisas, como a tentativa de assassinato do Charlie Kirk. E sobre a ideia de que a liberdade de expressão prejudica grupos marginalizados? O ensino superior é muito voltado para o pensamento de grupo. O jornalismo também é muito voltado para o pensamento de grupo. Isso me parece uma evidência de que o mercado de ideias está entrando em colapso. Aqui está algo importante. Os sensores mais perigosos, de fato... São justamente quem eu pensei hoje cedo. Pensei, cara, estamos fazendo um programa sobre liberdade de expressão. É uma pena que não haja nada relevante nas notícias hoje. É chato. Eu tenho feito minhas unhas e tal. Sim, marquei isso. Na segunda-feira, enquanto preparava o programa, pensei, beleza, liberdade de expressão é sempre um tema atual. As pessoas sempre questionam. Na sexta-feira, enquanto gravávamos o programa, pensamos, precisamos falar sobre liberdade de expressão porque Jimmy Kimmel foi cancelado. A esquerda acha isso loucura, enquanto a direita ironiza dizendo, agora vocês ligam para a liberdade de expressão? É como se não pudesse ser mais relevante e mais atual do que agora. Os negócios estão bombando, infelizmente. Os negócios prosperam no ramo de censura e defesa da liberdade de expressão. Com certeza, quero dizer, nunca é algo bom. Não, a liberdade de expressão é assim mesmo. Você está certo, é como o ramo de extintores de incêndio. É tipo, sim, queremos que eles estejam por perto, mas quando eles estão sendo usados muito, isso é um mau sinal, né? Sim, defendemos a liberdade de expressão. No entanto, se estivermos muito ocupados, isso não é bom. Queremos estar apenas moderadamente ocupados. Infelizmente, é assim. Os negócios vão bem, como você mencionou no início do programa, então para dar um pouco de contexto para as pessoas, caso elas não estejam prestando atenção ou talvez não sejam dos Estados Unidos, Jimmy Kimmel, famoso apresentador de programa de comédia noturno, foi cancelado? Esse é o termo correto? Ele chegou a ser demitido? Quero dizer... Sim, eu tenho uma definição muito específica de cancelamento, cultura do cancelamento. Eu escrevi um livro chamado O Cancelamento da Mente Americana com Rick Schlott, jovem gênio. Trabalhar com ela foi um prazer. Mas a nossa definição é o aumento das campanhas para que pessoas sejam demitidas, punidas ou de alguma forma expulsas por causa do que dizem. Isso seria protegido, digamos, para um funcionário público sob a primeira emenda. Isso começou por volta de 2014 e resultou em uma espécie de clima de medo. E não há conotação política nessa definição e ela pode vir tanto da esquerda quanto da direita, mas tendia a vir um pouco mais da esquerda, com certeza. Eu diria que, por mais séria que fosse a cultura do cancelamento, eu realmente acho que o uso de pressão federal para fazer com que a mídia faça o trabalho sujo para o governo Trump é pior. Isso é mais clássico nesse caso do que se chama de jawboning, que é quando o governo meio que instiga entidades privadas a censurar discursos que o próprio governo está proibido de punir pela primeira emenda. Entendi, você disse jawboning ou jawbone? Jawboning? Não soa meio estranho? Bom, mas eu gosto. Quero dizer, eu gosto mais ainda porque parece estranho. Eu acho... Na verdade, é por isso que é bom. Quando digo que Jimmy Kimmel foi cancelado, quis dizer que o programa dele foi cancelado? No sentido bem literal. Sim, não é que a carreira dele como pessoa foi cancelada. Eu deveria ter esclarecido isso, especialmente pelo contexto do trabalho anterior dele. Eles estão dizendo suspenso, Mas, ele não trabalha mais lá, então eu não sei... Ele foi totalmente demitido? Quero dizer, eu estou viajando há 9 dias seguidos. Quero dizer... Provavelmente eu deveria ter conferido hoje de manhã, já que é novidade. O problema é que o programa dele saiu do ar, o que deve significar tudo isso. Bem, isso não significa exatamente isso, mas obrigado pela especulação. Então, realmente não sei. E também não importa muito, porque quando isso sair já terá mudado várias vezes. Esse programa pode voltar amanhã ou nunca mais, e ele pode ser demitido até amanhã. Ele pode ter se aposentado ou pedido demissão até amanhã oficialmente para conseguir algum tipo de indenização. Quero dizer, quem diabos sabe? Então quase não importa. O ponto é... Vou te contar uma história sobre uma viagem de negócios malfadada da qual acabei de sair. Sim, claro. Então eu tive essa coisa absurda e frenética com o meu itinerário. Pittsburgh para fazer um debate com a equipe da Imprensa Livre e Barry Weiss, que depois foi Sol Solito na Califórnia, depois São Francisco, depois Santa Fé, depois Nova York. Isso durou cerca de 9 dias.
Esse cronograma de viagem foi brutal, mas incrível. E quando eu chego em Pittsburgh, a primeira coisa que descubro é que Charlie Kirk foi baleado. E naquele momento ele ainda não estava morto, só sabiam que ele tinha sido baleado. E claro, isso é horrível e uma ameaça óbvia à liberdade de expressão, porque não havia, sabe, acho que havia uma possibilidade mínima. Não foi pelo que ele disse, mas todos nós meio que Contamos com isso. como insignificante. E não só isso, mas você também está prestes a subir no palco. Então, tipo, é terrível. E também você fica tipo, peraí, será que isso vai acontecer comigo daqui a 1 hora, tipo uma imitação? Bom, vou te dizer uma coisa. O pior é que eles realmente me convidaram na Universidade do Vale de Utah para dar uma palestra. Tipo, sabe, pode ser que eu esteja exatamente onde ele estava em cerca de um mês e eu estaria mentindo se dissesse que isso não me assustou. Sabe, mas eu estou fazendo isso porque você realmente não pode deixar sua fala ser silenciada. Mas, e quero dizer, e sinceramente, tipo, eu me preocupo menos comigo. Mas eu penso em pessoas que eu amo, sabe? Como Barry Wise, como Sarah Hayter, como... Sabe? Como Carol Rubens, sabe? Como pessoas que eu sinto que, sabe, estão compreensivelmente muito assustadas, porque também existem pessoas malucas que odeiam elas. Bem, Carol Kane, foi interessante. Ela participou do programa, foi muito boa e achei pouco polêmica em certos aspectos. Claro, algumas coisas iam tocar em pontos sensíveis. Você pensa, uau, ela quase perdeu o emprego em Harvard, isso é ruim, o pior possível. Não imagina um rifle de precisão a 200 metros certo? Então as apostas são ainda maiores e é ainda mais insano. Jimmy Kimmel foi cancelado ou demitido por causa das piadas que fez. Talvez seja uma pergunta simples após nossa conversa, mas você acha que isso é responsabilidade ou uma falha da liberdade de expressão? Alguns veem como responsabilidade. Isso é uma falha da liberdade de expressão? E sim, percebi que ia contar a odisseia de toda a minha viagem porque as pessoas estão realmente focadas nessa coisa do Jimmy Kimmel. Mas, tipo, aconteceram tantas outras coisas que o governo Trump tentou fazer, incluindo colocar Pambondai para falar que discurso de ódio não é protegido, sendo que, claro, discurso de ódio é uma ferramenta criada pela esquerda para atacar a liberdade de expressão. Lutamos por isso em campi universitários há décadas na FIRE e, de repente, o próprio Trump acusa repórteres de discurso de ódio. Pode explicar rapidamente o que é a FIRE? Acho que alguns pensam, ele só odeia o Trump. Onde está o controle remoto? Somos a Fundação para os Direitos Individuais e Expressão, antes chamada Fundação para os Direitos Individuais na Educação. Se você já ouviu histórias assustadoras de problemas em campi universitários, provavelmente estivemos envolvidos na defesa desses estudantes ou professores, e como isso ocorre mudou ao longo dos anos. Mas, em grande parte, sabe, o que estávamos combatendo era o instinto de censura do que hoje é chamado, de forma geral, de wokeness. Algumas pessoas sempre gostaram muito da gente por isso. Sempre defendemos, de forma apartidária, a liberdade de expressão desde o início. Quero dizer, tipo, a minha primeira vez na TV foi defendendo um professor de esquerda que era extremamente polêmico, depois do 11 de setembro. E eu, sabe, recebi toneladas de mensagens de ódio, sabe? Logo depois, perdemos doadores, então foi um bom treinamento desde o início passar por isso. Você achou um jeito de irritar esquerda e direita juntos? Sabe o que é? Me disseram que sou um péssimo arrecadador de fundos porque irritamos tanto a esquerda quanto a direita. Você precisa achar esses centristas ricos que talvez nem existam. Precisamos encontrar pessoas que valorizam a liberdade de expressão por seu próprio mérito. Felizmente, há pessoas ricas que, mesmo não sendo centristas, entendem isso por princípio. Gostaria que mais pessoas compreendessem. É curioso porque você diz que precisamos encontrar pessoas que valorizam a liberdade de expressão. Quando entro na internet, dependendo do discurso, há pessoas defendendo a liberdade de expressão em ambos os lados. O problema é que quando muda para algo que eles não gostam, de repente vira outra coisa, e esse é o problema. Quero dizer, pra mim, tipo, o que eu achei engraçado mesmo foi o governo Trump ressuscitando o discurso de ódio. Isso foi bem cômico. Ver pessoas de direita dizendo sem ironia que isso não é cultura do cancelamento, mas sim das consequências, é curioso, já que esse era um dos refrões favoritos da esquerda ao defender o cancelamento. Michael Hobbes construiu a carreira defendendo que é só cultura de responsabilidade, enquanto finge que a cultura do cancelamento não existe. Mas quando se trata de, sabe, a direita realmente fazendo esse argumento literalmente, é tipo, ok, agora a coisa virou, cara.
Certo? Então, só para dar um pouco de contexto pra galera. Porque meu público, esse programa não é nada político, então quando a gente menciona políticos e também tem uma audiência internacional, às vezes preciso ter cuidado ao explicar, tipo, esse é o fantasma. Isso, exatamente. Olá, Austrália, onde eles ficam tipo, espera aí. Eu achei que vocês tinham liberdade de expressão, mas agora vocês ficam bravos porque as pessoas estão falando. Mas ao mesmo tempo, é liberdade. Você não tem liberdade das consequências, mas quando outros sofrem, todos ficam bravos. Decidam-se, né? É isso. E não é só, você não precisa ir até a Austrália pra ficar confuso, basta ir até o Canadá, né? Tipo, se você jogar uma pedra forte o suficiente dos Estados Unidos, você acerta pessoas que dizem, eu não entendo. Você falou isso semana passada, mas agora mudou de opinião e não quis dizer assim. Tipo, não é assim. Então, a ideia de que a esquerda estava dizendo, olha, isso não é cultura do cancelamento, isso são apenas consequências. O que eles querem dizer com isso, e você pode interromper a qualquer momento, é basicamente assim. Olha, nós temos o direito legal à liberdade de expressão, mas se você é um cirurgião em um hospital, de certa forma você representa esse hospital. Se você disser, por exemplo, que odiava o Charlie Kirk e não liga para os filhos dele, pode ser demitido por isso. Você não está protegido por algum escudo invisível da primeira emenda, você só está protegido porque o governo não pode te prender por isso, certo? Isso não significa que o hospital não possa dizer, cara, isso foi de muito mau gosto. E independentemente da nossa política, você não pode ficar falando essas besteiras na conta do Twitter da nossa empresa, então você não trabalha mais aqui. É isso. Mas um dos motivos pelos quais eu sou contra a cultura do cancelamento é porque eu acredito em uma, cultura de liberdade de expressão. E só para deixar claro, sua empresa pode demitir alguém por envergonhar a empresa. Isso é totalmente permitido pela primeira emenda. Nós até defenderíamos esse direito, certo? Mas se você vive em uma sociedade onde pode ter uma opinião ou um emprego, mas não ambos, eu tento fazer as pessoas refletirem sobre isso, certo? Era assim que as coisas estavam começando a aparecer lá em 2020. Basicamente, se você discordasse do chefe sobre política, você poderia... Se você for uma das pessoas mais barulhentas da empresa, provavelmente perderá o emprego. Acho que as pessoas precisam lembrar desse princípio mais amplo e sempre tentamos fazê-las refletir sobre o tipo de país em que querem viver. No sentido de se você deve ou não ter liberdade de expressão como cidadão, mesmo que você tenha um emprego agora. Claro, um dos motivos pelos quais eu comparo isso com a lei dos funcionários públicos é porque existem várias nuances adicionais nisso. Tipo, bem, sim, se você é porta-voz de alguma coisa e diz, aliás, eu acho que o chefe é um idiota, é claro que você vai perder o emprego. Mas se você é, tipo, um entregador de pizza, deixa eu dar o exemplo do, o entregador de pizza, usando um boné do Biden ou eu nem sei como falar, boné do Biden ou boné do MAGA, e o chefe dele não gosta desse candidato, entendeu? Acho que como americanos concordamos que essa pessoa não deveria perder o emprego. É difícil pagar o aluguel só com opinião. Então, se tivesse que escolher entre opinião e emprego, eu escolheria o emprego, certo? Não é esse seu ponto? Existe um efeito inibidor se você nunca pode se expressar. Como você disse, a diferença entre ser advogado, ir trabalhar todo dia e ninguém saber suas opiniões políticas. Se você se voluntaria em uma arrecadação de fundos e alguém descobre, isso é diferente. Tem aquele cara que não para de falar sobre esse candidato presidencial no trabalho. Quem discorda dele é um idiota e ele faz questão de dizer isso, certo? Ah, sim. No trabalho é totalmente diferente. É uma daquelas coisas, então, que o exemplo clássico na lei da primeira emenda é um professor do ensino fundamental ou médio. Ele escreveu um artigo de opinião sobre política educacional em sua cidade e, no caso Pickering contra o Conselho de Educação, a Suprema Corte afirmou: ele é funcionário público. Nós não deveríamos demitir pessoas só por terem opiniões reais como cidadãos. Isso realmente parece limitar a capacidade dos funcionários públicos. Eu disse, e ainda acho que é um bom modelo. Aliás, acabei de receber um alerta de que Jimmy Kimmel foi demitido. Tá aí. Então é isso. Em tempo real. Bem, notícia de última hora, então ele foi oficialmente demitido. E eu fico pensando como eles lidam com isso, ele simplesmente recebe o restante do contrato. Deve ser isso. Com certeza isso custa muito pra eles e ele talvez até com certeza vai ter alguns processos, eu imagino, em resposta a isso. Ah, sim, vai ter. E quando se trata disso, deveria haver um processo do Jimmy Kimmel contra a FCC. Porque, é bastante claro que a FCC estava pressionando muitas partes ao mesmo tempo para chegar a isso. E tem sido tão frustrante ver o Twitter explodir, com as pessoas dizendo, não, isso é só uma decisão de negócios que a ABC tomou. Eu fico meio assim. Mas Trump disse que queria, ele disse, Jimmy Kimmel será o próximo, você gosta? Alguns meses atrás, ele repetiu isso algumas vezes.
Ele definitivamente mostrou que está muito disposto a usar fusões como uma forma de persuadir, sabe, uma Paramount, por exemplo, a fazer o que ele quer. Brandon Carr foi ao programa do Benny Johnson e disse algo como: podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil. Ele foi claro ao afirmar que precisam se livrar desse cara. Deixando claro, sou crítico ao que Jimmy Kimmel disse e acho que ele estava indo nessa direção. Isso é constrangedor para a grande mídia, que insiste nessa narrativa de que ele é de direita. Eles abraçaram isso de um jeito constrangedor. E Jimmy, sendo, você sabe, um cara de Hollywood, meio que, você sabe, você sabe que, claro, esse cara pode ser realmente de revista. Então me conta o que ele disse, porque eu acho que muita gente está tipo, o que aconteceu? O que ele fez mesmo? E a resposta do meu lado é, eu não tenho certeza absoluta. O quê? O que ele disse foi que o governo está desesperadamente tentando encontrar uma maneira de provar que esse cara não era realmente que o MAGA estava tentando encontrar uma maneira de dizer que ele não era realmente um dos deles. O atirador, quem atirou em Charlie Kirk, certo? O que é uma afirmação literalmente verdadeira? Mas é que a implicação era que, claro, você sabe, vai ser um direitista, mas e aí? Que é o tipo de coisa idiota que gente de Hollywood faz, sabe? Que você deveria só revirar os olhos e seguir em frente. E eu não achei que ficaria claro. Eu entendo porque os conservadores se irritaram com isso, mas não é o caso. Se fosse, você saberia. Você pode dizer que esse cara deveria perder o emprego, e talvez teria perdido sem a intervenção do Estado. O que diferencia esse caso é isso. E Trump demonstrou claramente uma tendência de usar todas as ferramentas de poder à sua disposição para punir seus inimigos. Como o governo federal pressionou? Sabemos os detalhes. Bem, basicamente, eles seguraram as licenças deles, e Trump, então, reforçou a ideia de que, essencialmente, estamos pensando em retirar, basicamente, a licença de todas as emissoras. E ele disse algo assim no começo da semana também. Estranhamente, ele falou isso sobre a NBC e a ABC, mas não sobre a CBS ou a Fox. Isso. Então, as ameaças já existem vem se intensificando há muitos meses. E aqui, especificamente, quero dizer, quando o presidente da FCC está dizendo, basicamente está dizendo a mesma coisa. E especificamente sobre Jimmy Kimmel, se essas são empresas que querem uma fusão, assim, elas entendem o recado, sabe? Esse cara tem que sair. Disseram que talvez você só possa transmitir legalmente se seguir nossas condições. Sabemos também que você quer se fundir com outra empresa. Precisamos aprovar isso como FCC, a Comissão Federal de Comunicações. Para aprovar, você deve estar em nossas boas graças. E isso foi dito de forma bem clara. Ok, então temos que demitir esse cara, aí vocês aprovam nossa fusão. E acho que é por isso que as pessoas dizem é uma decisão de negócios. É bom, ok, mas na verdade não é bem assim. Quero dizer, extorsão é meio coisa de máfia, né? Bem, é totalmente como sabe, belo negócio que você tem aí. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. Né? Sim, extorsão. Acho que os conservadores, fingindo que isso não é grande coisa, estão se enganando. Entendi, ok. E de novo, eu tento não transformar isso em um programa político. Mas acho que é realmente difícil discutir isso sem falar sobre o que cada lado político está fazendo. Como você disse antes, a esquerda praticava a cultura do cancelamento. Acho que é isso que muitos da direita e até do centro estão aplaudindo. Eles dizem, lembra quando vocês estavam fazendo todas aquelas outras coisas horríveis? Agora é a nossa vez. Mas isso é meio que, como é mesmo, olho por olho e o mundo todo acaba cego, esse tipo de coisa. Então, não é nada bom que agora o sapato esteja no outro pé, ou pelo menos o sapato está no outro pé. Talvez você não devesse chutar as pessoas com ele, não sei. A metáfora se perde, eu gosto disso em certo ponto. Então, onde está a linha entre uma reação legítima e basicamente linchamento ou censura do governo? Talvez eu já tenha dado a resposta aqui. Bem, sim, quero dizer, reação legítima. Claro, as pessoas têm o direito da primeira emenda de reclamar sobre qualquer coisa. E, você sabe, eu defenderia esse direito. Foi uma mudança perceptível. Antes as pessoas diziam, aquela pessoa é um idiota, eu odeio essa pessoa. Agora querem iniciar campanhas para que ela seja demitida. Isso era algo que, de certa forma, só era logisticamente possível de fazer de maneira rápida. Antes das redes sociais, não dava para parecer que 1 milhão de pessoas exigiam a demissão de Harry. Eu vejo que, na verdade, quando acontece, são 30 pessoas que realmente pensam assim. Mas quando você começa a entrar, qual é o limite da coerção do governo? O governo não deveria exercer nenhuma pressão significativa sobre as instituições para censurar discursos. O próprio governo não pode censurar.
Então, isso é uma das coisas que foi tão frustrante sobre o caso Murphy contra Missouri, que eu vou explicar para o público internacional. Houve um caso em que vários conservadores diziam isso. Eles foram expulsos das redes sociais porque o governo Biden estava pressionando várias empresas de redes sociais para expulsá-los. Há pessoas que estavam questionando coisas como Covid, vacinas e esse tipo de assunto, e a pressão foi dramática. Não foi passar a mão na cabeça, foi algo bem duro com várias dessas plataformas de redes sociais, e essas pessoas realmente foram expulsas delas. E a Suprema Corte concluiu que não estava claro se esses caras teriam legitimidade, o que significa que não estava absolutamente certo que o governo era o alvo. Por esse motivo, eles foram demitidos. E não havia nenhum fator intermediário entre uma coisa e outra. Você quis dizer banidos das redes sociais? Não exatamente. Banidos das redes sociais. Desculpa por isso, Então, banidos das redes sociais. E enquanto isso, eu acho que o caso é claramente evidente. Eu meio que, fico envergonhado em nome de outras pessoas que defendem a primeira emenda, que meio que dizem que o governo estava certo nisso, sabe? Não. O governo não deve pressionar redes sociais a punir discursos que ele mesmo não pode, ponto final. Mas a Suprema Corte encontrou uma maneira de não lidar com esse caso, e eu acho que eles erraram nesse caso em Murphy contra Missouri. Agora estamos vendo, sabe, eu acho que tem um pouco de eu avisei nisso, então eu avisei, sobre isso. Basicamente, claro, né, o governo agora está usando uma pressão bem explícita para conseguir para conseguir, se vingar de alguns dos alvos pessoais e políticos do Trump. Então, basicamente está dizendo, o governo Biden censurou muita coisa nas redes sociais durante o mandato deles. O que nós nos opusemos? Você sabe, muitos de nós nos opusemos. E outras pessoas achavam isso normal. E agora está acontecendo do outro lado, durante o governo Trump. E é difícil, é meio complicado lidar com isso. Você não pode fazer isso. E é mas você pode, não pode? Mostramos que podemos fazer isso porque o governo Joe Biden fez, mas não queríamos desse jeito. Estávamos certos e vocês errados. E olha, o contra-argumento uma era desinformação sobre uma pandemia, a outra era uma piada de um comediante. Você não gosta, isso é diferente, ok? Mas também vocês foram os que abriram a porta para essa besteira em primeiro lugar. Bem, e a questão é que algumas das coisas que o governo Trump, quer dizer, o governo Biden, estava classificando como desinformação e informação falsa. Primeiro, não era desinformação, eram apenas pessoas com teorias, como a do vazamento de laboratório. Certo. O que eu acho que as pessoas tendem a pensar? Eu não sei. Talvez as vacinas de mRNA não tenham sido muito bem testadas em seres humanos, o que também é um fato verdadeiro. Então talvez devêssemos nos preocupar com algumas dessas coisas, como miocardite e esse tipo de coisa. Sim, havia algum motivo para se preocupar com essas coisas, mas isso foi tratado como blasfêmia. E nesse caso, o que Kimmel estava dizendo mal era uma piada, mas certamente era uma opinião, se for considerar os comediantes. O problema agora é que as pessoas vão se autocensurar para evitar reações negativas. Elas já estão fazendo isso? Já estão mesmo. O motivo da minha felicidade é que esse é um programa não político. Não espero mudar o mundo com esse podcast. Mas, eu não preciso me preocupar com, será que vou ser atacado por alguma coisa? Será que vou ser tirado do ar? Será que vou perder patrocinadores? Porque, embora haja convidados polêmicos e coisas assim, acho que eu não sou muito de causar agitação, sabe? Pelo menos para nenhum dos lados, eu acho. Isso pode mudar se as pessoas ficarem mais malucas. Estou tentando responder. Suas palavras podem ser violência, mas o seu silêncio também pode ser violência. Então, é meio que eu tenho que falar e também não falar, a menos que você esteja certo. Ok, bem, vamos chegar nisso daqui a pouco. Mas muitos se autocensuram para evitar reações negativas. Isso me parece uma evidência de que o mercado de ideias, como eles chamavam na faculdade de Direito, está entrando em colapso. Sim, não, eu concordo. Estava conversando com alguém que me perguntou como defino liberdade de expressão, e você, sempre tropeço nisso por causa da formulação. Mas pensar o que quiser e dizer o que pensa. Eu consegui e basicamente é só isso, é simples assim. E eu fiquei bem, qualquer coisa. E eu fico se você está falando de opinião, então eu não acredito nisso. Teve uma vez que eu dei uma palestra no TED e uma das coisas que eu disse foi sobre ter. Defendo a liberdade de expressão profissionalmente há 24 anos e há ainda mais tempo de forma pessoal. Não sem receber, Sim, sem receber. As pessoas às vezes mencionam isso de forma pejorativa ou como elogio. Você é um absolutista da liberdade de expressão. Falei isso na minha palestra do TED, faço isso há anos. Nunca conheci absolutistas da liberdade de expressão.
Defina o que é isso, porque as pessoas se rotulam ou rotulam os outros assim, e acaba nunca sendo verdade. Quando a situação se volta contra elas, aí, bem, isso é inadmissível. Lembra há um mês quando aconteceu algo com o cara que você não gostava e você não se importou? Pois é. Um absolutista da liberdade de expressão, em teoria, acredita que tudo feito com palavras está sempre protegido, mas isso não é verdade. Essa é uma versão extrema até dessa definição. Por exemplo, um absolutista da liberdade de expressão pode não achar que a difamação deva ser desprotegida. E difamação é, sabe, como dizer algo mesmo sabendo que não é verdade. Essa pessoa abusou de fulano, sabe, quando era criança. Algo que claramente tenta destruir a carreira de alguém. Principalmente se você sabe que está mentindo e todo mundo sabe que você está mentindo, e isso realmente prejudica uma pessoa em específico. Todas essas proteções especiais que se aplicam à difamação, eu acredito que a difamação não deveria ser protegida. Eu acredito que incitação não deveria ser protegida, que é quando você, sabe, você tem as tochas, você está prestes a ser incendiado. Você está na frente da casa do prefeito, sabe, e você está dizendo, vamos queimar a casa do prefeito, sabe, isso é incitação. Outras categorias incluem obscenidade ou obscenidade voltada para menores, que basicamente significam o mesmo. Tipo, basicamente coisas que permitem que você, de certa forma, proteja as crianças de, por exemplo, pornografia pesada. Na verdade, eu acho que as exceções à primeira emenda, conforme estabelecido pela Suprema Corte, na maioria das vezes fazem muito sentido. Acho que, em geral, elas são bem pensadas. Mas o que eu sou é um absolutista da opinião, o que basicamente significa que eu acho que existe um valor em saber o que as pessoas realmente pensam. Ponto final. Eu acho que é um valor científico, acho que é um valor artístico, acho que é um valor democrático. E você não está mais seguro por saber menos sobre o que as pessoas realmente pensam. Acho que quando as pessoas têm medo de falar o que pensam por temerem perder o emprego, seja pela cultura do cancelamento da esquerda ou pela pressão do governo Trump à direita, isso faz mal à democracia. Isso não é bom. Isso já responde minha próxima pergunta. O que é mais perigoso, piadas ruins ou uma sociedade que não as tolera? Com certeza. O segundo, sim. Sim, sem dúvida. E muito obviamente para todos os envolvidos, o segundo. E quero dizer... Poxa, tivemos Don Rickles nos anos 80 e sobrevivemos. Eu mal me lembro dele. Mas quero dizer, é louco porque eu lembro da minha mãe falando sobre como era obsceno, tipo Rodney Dangerfield ou algo assim. E agora ela provavelmente pensa, tipo, ok, ele ainda é bobo, mas eu já vi coisa pior. Essa escola é uma obra-prima. Havia um poço, mas se eu falar disso, vou mudar de assunto. Mas pelo menos é apolítico. É isso aí, pronto. É difícil imaginar que alguém seja contra a liberdade de expressão, mas aqui estamos. Digo, autoritários. Você mencionou isso no seu livro Guerra às Palavras. Os autoritários já estão acostumados com esses argumentos, né? Eles repetem no livro os argumentos que você citou contra a liberdade de expressão. Se estiver assistindo no YouTube, pagando contas e mostrando a capa do livro, saiba que isso é comum. As leis de liberdade de expressão frequentemente são usadas contra a imprensa. E é por isso que, como membro da imprensa, temos que ser realmente vigilantes contra esse tipo de coisa. Percebo que a geração mais nova é menos protetora da liberdade de expressão. Não estou tentando jogar a geração Z na fogueira, porque eu acho que eles simplesmente tiveram que enfrentar questões mais difíceis quando se trata de liberdade de expressão do que talvez a geração dos meus pais. Eu não sei, olha, você já está discordando, me diga por que você discorda. Meus pais não podiam. Eles são pessoas relativamente instruídas, eu não acho que eles conseguiriam formular um argumento sobre liberdade de expressão. Mas eu, então, é meio que... Eu tentaria com eles, você se surpreenderia. Você pode estar certo. Alguma ideia? Posso saber quando seus pais nasceram? Ah, sim, nos anos 40. Anos 40. Sim, eles conseguem argumentar. Você vai ficar surpreso com quão bons eles são, na verdade, em formular argumentos sobre liberdade de expressão. Vou tentar isso hoje à noite no jantar. Pois isso mostra que cresceram nos anos 60 e 70. Esse foi um dos principais temas de um dos períodos mais tumultuados da história americana, muito mais intenso do que é hoje. Acredito que a geração Z é vítima do sistema educacional, do jardim de infância ao doutorado. Quem tentou explicar os lados negativos da liberdade de expressão, pois numa monocultura do jardim de infância ao doutorado, os incentivos mudam. Se você está no comando de uma instituição, por que limitaria seu poder sobre a liberdade de expressão? Porque entende o que é pensamento correto. Por isso, acredito que muitas dessas questões sobre liberdade de expressão recaem especialmente sobre as faculdades de educação no ensino superior.
mas só a forma como educamos os jovens, eles não estão. É por isso que eu fiz, você sabe, voltando ao meu TED Talk, eu tentei fazer isso em 12 minutos. Tipo, a minha lição mais básica sobre o que é liberdade de expressão, o que os jovens estão entendendo errado sobre isso, se eles foram mal educados sobre isso, e o que é assustador e o quão ruim isso ficou. Então, a iFire faz um ranking de liberdade de expressão nos campi, e é um trabalho enorme, tipo, nós pesquisamos sobre isso. Nós entrevistamos cerca de 70 mil estudantes este ano. A maior pesquisa, provavelmente, na verdade, a maior pesquisa de opinião estudantil sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos. E temos algumas boas e, na verdade, notícias muito ruins. Por muito tempo, estudantes eram mais favoráveis à violência diante da liberdade de expressão. Aqueles que achavam que, em certas circunstâncias, tudo bem, geralmente eram de esquerda. Ok, este ano, a direita alcançou esse nível. Então, agora, cerca de 1 em cada 3 estudantes, ou um pouco mais, acha que, em circunstâncias extremas, a fala pode ser respondida com violência. E em algumas escolas, como na UC Davis, cerca de 52% dos estudantes disseram isso. É assustador. A resposta deveria ser 0. Então explique o que isso basicamente significa. Isso significa que se você não gosta da opinião que alguém está expressando, você pode bater nessa pessoa. É esse o caminho que estamos seguindo? Não. A questão é se você pode responder a um discurso com violência, ou seja, realmente causar dano físico à pessoa. Também questionamos se é aceitável gritar para calar palestrantes ou bloquear entradas. Ou seja, tratamos de algo mais extremo que essas duas opções. Quando se trata de gritar para calar palestrantes, estamos falando de mais de 2/3, eu acho. E por gritar para calar, não queremos dizer vaiar, queremos dizer que gritar para calar é quando você não consegue continuar com um discurso, porque os estudantes estão impedindo que isso aconteça. Sempre destaco, isso é censura de multidão, não liberdade de expressão, é a forma mais antiga de censura. Literalmente no livro, onde basicamente grupos de pessoas se juntam e dizem eu não gosto desse cara e você não pode ouvi-lo porque eu não gosto dele. E isso é, impor a sua vontade sobre todo mundo. E isso provavelmente não é uma observação brilhante nem nada, mas parece que isso tornaria a violência real inevitável. Pois se você pode ir lá e fazer isso, qualquer coisa pela qual sinta forte o bastante. Basta dizer, vamos jogar coisas nesse cara até ele calar. Podemos fazer isso com qualquer pessoa que não gostamos em qualquer lugar. Sim, há uma ótima citação de um caso da Suprema Corte sobre o chamado veto do provocador, que é o que estamos falando aqui, que isso vai inibir. Não podemos limitar a liberdade de expressão só ao discurso popular entre quem joga garrafas. Isso basicamente incentiva a violência como resposta ao discurso ao permitir que o agressor silencie a fala. É tipo, uau, sabe? Comportamentos recompensados tendem a se repetir. Então, 2023 e 2024 são os 2 piores anos para interrupções barulhentas na história dos Estados Unidos, pelo que podemos perceber. Pelo menos quando se trata de campi universitários. E é isso que acontece se você não disser... Escute, se você responder a palestrantes no campus com interrupções barulhentas. Ou, Deus me livre, você reage com violência, o que já ocorreu em alguns casos. Isso é algo que deveria, no mínimo, fazer você ser punido e expulso, e em alguns desses casos, provavelmente preso. Sim, faz sentido pra mim. Depende do que você está fazendo, mas parece que há mais do que só isso. Eu não sei, Ben Shapiro falando na minha universidade, mas eu não quero Ben Shapiro falando na minha universidade, e nós vamos fazer de tudo para que as pessoas não consigam entrar, para que ele não consiga sair. Houveram alguns casos em que professores estavam sendo... falso. Era praticamente prisão. Eles perguntavam, posso ir ao banheiro? Não, você só sai quando concordar com... Não lembro exatamente o que era. Bem, eles fizeram isso em Barnard, certo? Sim, com você, por exemplo. E também fizeram isso na Evergreen State University, com o reitor da universidade. É disso que falo. Eles disseram, sabe quem não deixou você ir ao banheiro? Ele respondeu, não me senti inseguro. Então tá, você está tranquilo. Eles só deixavam ir ao banheiro após aceitar suas exigências, mas você não se sentiu inseguro. Tá bom, Pat? É. Ele pede timidamente se pode ir ao banheiro. Eles dizem não e riem dele, e é meio que, isso não está certo, isso é liberalismo. Insano. E sobre a ideia de que discurso de ódio não é liberdade de expressão? Sei que é difícil definir esse limite. É um equívoco muito comum que, no final das contas, e certamente os jovens têm essa crença, mas muitos adultos também, o discurso de ódio não é protegido nos Estados Unidos.
Na verdade, em vez de códigos contra discurso de ódio, temos o chamado princípio fundamental, originado do caso Texas versus Johnson, de 1989. Isso dizia que, se a primeira emenda significa algo, não se pode proibir discursos apenas por serem ofensivos. E eu acho que essa é a regra certa para uma sociedade multicultural e diversa, porque a ideia das pessoas sobre o que é ofensivo. Quero dizer, eu cresci em um bairro com muitos imigrantes. Minha mãe é britânica, meu pai é russo. Eles têm ideias completamente diferentes sobre o que é irritante. Uau! E ele cresceu durante a Guerra Fria. Deve ter sido um jantar interessante. Bem, meu pai não gostava, nem meus pais, assim como os soviéticos. É por isso, acho que faz sentido. É por isso que ela não morava mais lá. Bem, na verdade, meu pai é o da minha mãe, o britânico. Desculpa, eu entendi errado. Sim, claro. Então, basicamente é tipo isso. Eu penso até nas crianças com quem cresci, e elas tinham ideias totalmente diferentes sobre o que deveria ou não deveria ser permitido dizer. Pelo menos os pais delas tinham. Quando comecei a frequentar lugares mais sofisticados, como Stanford, pensei, eles são a elite dos Estados Unidos. Têm opiniões claras sobre o que não se pode dizer, e os campi, especialmente da Ivy League, têm ideias quase vitorianas sobre o que é permitido falar. Então, o princípio fundamental é a decisão correta. Você não pode proibir um discurso só porque ele é ofensivo, e isso é basicamente a característica do discurso de ódio. As leis avaliam se algo é ofensivo, esse é o principal ponto. Nós da FIRE não temos problemas com leis contra assédio, desde que assédio seja definido como comportamento severo, persistente ou generalizado, direcionado a alguém com intenção discriminatória. Isso realmente, sabe, no caso do ensino superior, impede que a pessoa possa, de fato, participar plenamente da sua educação. É um padrão elevado, mas é assim que você realmente impede que, por exemplo, alguém dizendo algo rude seja considerado assédio. E, acredite, já vimos muitos, provavelmente milhares de exemplos de pessoas tentando fazer isso, mas você transforma isso em um padrão de comportamento de assédio. Então é isso? Essa é a diferença entre, tipo, não gostamos dessa aula sobre Israel e não queremos judeus aqui ou algo assim, o que é nojento. Mas discurso de ódio, discurso em oposição a. Vamos garantir que esses 5 professores judeus nunca possam fazer nada no campus porque eles estão com medo. Bem, sim, quero dizer, isso seria facilmente assédio, provavelmente seria, sabe, provavelmente até perseguição. Depende do que você realmente quer dizer com isso. Vamos tentar dar um exemplo para as pessoas, para que elas não fiquem tipo, porque pode ser um pouco, eu acho, confuso. Claro. Então, por exemplo, as pessoas nos perguntavam se o canto pró-Palestina do rio ao mar, a Palestina será livre, era protegido. E a resposta correta é, se é só isso que você está fazendo, então sim, está protegido. Eu não gosto desse sentimento. Eu sinto que muita gente nem sabe de que rio ou de que mar estão falando, mas mesmo assim continuam cantando isso. Mas se você faz isso marchando em direção aos estudantes judeus, cercando e seguindo-os pelo campus, ameaçar indicando claramente que você quer dificultar a vida deles pode ser considerado assédio. Então, novamente, houve muitas coisas que aconteceram no campus que realmente passaram dos limites. Então, por exemplo, pegue a Colômbia, por exemplo. A Colômbia foi uma bagunça total nesse tipo de coisa. Eles permitiram muita coisa que não deveriam ter permitido. E então havia um vídeo de um cara que depois foi expulso, acho que por ameaças de morte contra alguém, do qual ele se orgulhava muito. Mas havia um acampamento no campus e esses estudantes judeus estavam tentando atravessar o próprio campus. E o cara grita, sionistas entraram no acampamento. E os estudantes se dão os braços e começam a meio que marchar em direção a eles para meio que expulsá-los do próprio pátio, basicamente. E é tipo, ok, isso é assédio, com certeza. Provavelmente também é agressão, porque quando você faz alguém sair, porque essa pessoa tem um medo razoável de ser empurrada para fora, isso é agressão. Então, os campi, sabe, eu nunca quero fingir que os campi não trouxeram muito disso para si mesmos. Mas isso não significa que Trump, de repente, magicamente passa a ter todo tipo de poderes que excedem seus poderes legítimos sob a primeira emenda. Isso é complicado. Isso foi uma época assustadora. E eu entendo, não consigo imaginar ser judeu no campus, abertamente judeu. Seja lá como for no campus, lidando com isso, pra mim é uma loucura. É uma loucura. E eu não culpo, e venho dizendo isso há muito tempo. E aparentemente tem uma personalidade do Twitter que ficará anônima, sugeriu que eu sou vítima de uma operação do Mossad. De repente.
Eu me preocupo com o antissemitismo no campus e acho que é um problema. Sempre disse isso desde 2014 e venho apontando isso. Acredito que há um problema de antissemitismo tanto no ensino superior de elite quanto nas escolas da Califórnia. Eu não sei exatamente o motivo do segundo caso, mas ao mesmo tempo isso não significa que se tem carta branca para simplesmente atacar. Discursos com os quais você discorda sobre Israel e Palestina, claro. Exatamente. Então, dá pra dizer que isso vai explicar de uma forma meio desajeitada? Na verdade, é preciso permitir que as pessoas expressem ideias nojentas e racistas para combater essas crenças a longo prazo. Bom, quero dizer, pra mim, tipo, todo o meu ponto sobre liberdade de expressão é que a gente pensa sobre liberdade de expressão de forma errada, que essencialmente a gente tem uma tendência, e eu acho que isso faz parte do ensino fundamental. Doutorado, sabe, práticas de má educação são isso. A gente considera se concorda ou não com o discurso como se isso importasse. Esse é um bom ponto. É, não importa, não deveria importar, não importa. A gente esquece que isso é irrelevante, sabe? Até os intolerantes têm suas próprias liberdades. Mas quase que mais importante ainda, pelo menos para mim, do ponto de vista epistemológico, é valioso saber o que as pessoas realmente pensam. Na maioria das situações, saber menos sobre o que as pessoas realmente pensam não te torna mais seguro. Se elas tiverem ideias horríveis, é melhor saber. Então, se alguém é preconceituoso, é melhor que você realmente saiba que essa pessoa é preconceituosa. Essa é uma informação crucial para você ter sobre o seu mundo. Mas se você cria situações em que as pessoas têm medo de dizer o que realmente pensam, isso, aliás, também tem efeitos negativos realmente comprovados. Então, eu estava no programa do Bill Maher e estávamos falando sobre essas leis de discurso de ódio na Europa e sobre o aumento do antissemitismo. E é assim, mas já existem leis em vigor proibindo discursos antissemitas. Na França, por exemplo, acho que desde os anos 90, mas agora piorou muito. Parte disso se deve à imigração de países hostis a Israel, mas há outros fatores também. Sabe, a censura não muda opiniões, só faz a pessoa pensar. Se pode dar problema, melhor conversar só com quem concorda comigo. E tem mais. Um dos fenômenos mais bem estabelecidos nas ciências sociais é que, se as pessoas só conversam com quem concorda com elas, elas acabam se radicalizando na direção do grupo. E, como eu disse de forma bem simples, é claro que o antissemitismo piorou. Vocês disseram para todos os antissemitas que eles só podiam conversar com outros antissemitas. Esse ponto é interessante e lembra o efeito Streisand. A Barbara Streisand não queria uma foto da casa dela na internet e acabou chamando ainda mais atenção para isso. Vai sair distribuindo cartas de cessar e desistir? Eu vou fazer isso. Todas as 18 milhões de pessoas que estão provocando agora vão postar isso em todo lugar para sempre. E assim surge o efeito Streisand e os disseminadores de ódio. Eles adoram censura, né? Agora é só, fui desmonetizado porque tem medo do que digo, né? Você ouve isso o tempo todo. Os nazistas adoravam isso, eles adoram, tipo, os nazistas literais, e a gente fala sobre isso em Guerra de Palavras. Isso se chama a falácia de Weimar. Link nas notas do programa? Isso se chama a falácia de Weimar. Basicamente, existe esse argumento geralmente feito por pessoas que querem menos liberdade de expressão, dizendo que, essencialmente, se tivéssemos leis contra discurso de ódio na Alemanha de Weimar nos anos 20, talvez Hitler tivesse sido impedido. Isso já é meio estúpido porque mesmo antes de eu entender as leis dos anos 20, você está dizendo que isso impediria as pessoas de votar? 1/3 da população votou nos nazistas, sabe? Então, tipo, isso é algo difícil de superar. Mas, na verdade, acontece que a Alemanha de Weimar tinha leis contra discurso de ódio. Elas não eram chamadas assim, mas foram criadas especificamente para proteger pessoas de fé, incluindo pessoas judias. Nazistas foram presos por dizer coisas ruins sobre judeus. E adivinha? Eles transformaram isso em grandes golpes de relações públicas. Faziam grandes festas para as pessoas quando saíam da prisão por dizer coisas antissemitas. E eles realmente exploraram o fato de que Hitler, depois que saiu, recebeu apenas uma punição leve por tentar derrubar o governo alemão. E foi uma insurreição chamada Putsch da cervejaria, na qual eu acredito que pelo menos mas acho que vários policiais foram mortos. Na Alemanha, historicamente, quem fizesse isso seria enforcado. Mas em vez disso, ele levou apenas um tapinha no pulso, mas foi informado de que não poderia falar. Ele não poderia fazer discursos por vários anos.
Os nazistas adoraram isso. Eles fizeram grandes cartazes de Hitler com fita adesiva na boca, dizendo: de 2 bilhões de pessoas no mundo, claro, um mundo muito menor, só uma não pode falar em um campus alemão, certo? Uau! E assim eles transformam essas coisas em vitórias para eles. Enquanto isso, se você simplesmente deixar esses caras falarem, pelo menos em uma sociedade livre, eles vão afastar mais pessoas do que atrair. Sim, acho interessante esse ponto que você levantou. Às vezes ouço algo, penso que a pessoa faz bons pontos e depois ela continua falando Sam Harris e eu penso, deixa pra lá, ele acabou de se perder todo, deixa pra lá. Então, mas se essa conversa não acontecer, muitos vão pensar, sei lá, acho que os judeus foram expulsos de 109 países. Seja lá qual for essa besteira de desinformação. E é tipo, bem, não podemos falar porque isso é besteira, porque aí eu estaria falando sobre antissemitismo e a gente realmente não pode ter essa conversa. O outro cara não pode ir ao debate porque pode ser preso, então não consigo rebater. Eles continuam discutindo isso no Reddit, Twitter ou similares. E como você disse, eles vão ficando cada vez mais radicalizados porque as únicas pessoas com quem eles conversam, eles estão se reunindo no porão em algum lugar em vez de fazer isso abertamente. Bem, essa é toda a questão da negação do Holocausto. Tipo, quando estou na Europa, definitivamente sou tratado como ok, senhor americano esquisito da liberdade de expressão. Mas, com certeza, negar o Holocausto deveria ser ilegal, e eu sempre digo esse é o argumento mais fácil de refutar com fatos. Então, por que isso precisa ser ilegal? Porque é o seguinte: a única forma de sustentar que o Holocausto não aconteceu é se ninguém sério puder te desafiar, pois essas pessoas nem saberiam que você afirmou isso. É o argumento mais fácil do mundo de refutar, mas em vez disso nós transformamos esses negacionistas do Holocausto em heróis. Eles não precisam passar pelo processo de ter que responder, bem, como você explica isso? Quer dizer, eu acho que uma das teorias, aliás, para o negacionismo do Holocausto, era algo como febre amarela nos campos. Eu acho que era algo praticamente específico dos judeus ou algo assim. Tipo, não são bons argumentos. Eles não se sustentam, a menos que sejam sussurrados no seu ouvido e digam pra você que ninguém quer que você saiba disso. Entendi, isso é interessante. Já pesquisei sobre negação do Holocausto, não por acreditar nisso. Tenho familiares que são... eu não achei isso, mas é um podcast, você tem que falar tudo. Não acredito que você brincou com negar o Holocausto, e ninguém disse isso. Por favor, ouça mais que 10 segundos de um programa de 1h30. Mas você está certo, você ouve esses argumentos, tipo, teve um filme sobre isso em que o cara dizia, eu não acredito que isso aconteceu. Isso ocorreu porque as câmaras de gás foram tão mal projetadas que não poderiam funcionar como tal. É como se tivessem feito às pressas, sem se importar com o conforto das pessoas lá dentro. Argumento da qualidade do trabalho. Certo? Era literalmente assim. Bem, se você realmente quisesse gasear as pessoas de forma eficiente, teria feito o buraco para o Zyklon B menos profundo ou algo assim, porque ele é mais pesado que o ar. Acho que eles não usaram os melhores cientistas nesse caso. Só colocavam o cano lá de um jeito que ninguém conseguisse tampar. Eles estavam tentando fazer isso, tipo, o mais horrível disso tudo, quanto mais você estuda, é ver o quanto eles estavam tentando fazer. Fazer isso de forma barata era um dos principais objetivos, porque, aparentemente, balas eram caras. Sim, era tempo de guerra e isso teria matado eles mais rápido, mas há marcas de unha na parede, então não pode ser isso. Os quartos estavam cheios e as pessoas filtravam o veneno com os pulmões. As pessoas nas outras extremidades, você precisa fazer argumentos bem nojentos para mostrar por que estão errados, mas eles já são idiotas de início. Provavelmente é só maldade. Mas quando você ouve essas pessoas falando, você meio que pensa, mesmo antes delas argumentarem, você geralmente pensa, essa pessoa não é exatamente o melhor exemplar genético. Esse não é o tipo mais intelectual de cara que impediria... Você está certo, não confiaria nessa pessoa, nem acreditaria em sua palavra. Ela não é intelectualmente rigorosa, parece um sujeito estranho e marginal. Se ele se aproximasse de mim na rua, eu provavelmente me esgueiraria e correria assim que abrisse uma distância segura. Se você vê essas pessoas se escondendo na internet, pensa, essa pessoa escreve bem, mas não. Quero que eles fiquem na frente de uma sala cheia, assim acompanho metade e depois saio pelos fundos. Sim, Jonathan Rauch faz esse argumento, então ele fez. Ele é um famoso defensor da liberdade de expressão. Cara brilhante, amigo meu, mas também é gay e casado com um homem. E, desde muito cedo foi um dos verdadeiros defensores do casamento gay, antes mesmo de quase qualquer outra pessoa falar sobre isso.
Mas ele faz o ponto de que, olha, sabe, o movimento pelos direitos dos gays poderia realmente ter sido impedido. Se houvesse, digamos, não sei, tipo códigos de discurso de ódio voltando lá para os anos 1960, que impedissem as pessoas de dizerem o que realmente pensavam sobre a homossexualidade. Porque, assim, nós nos beneficiamos do fato de que as pessoas podiam ouvir o quão lamentáveis e preconceituosos nossos críticos soavam, tipo isso, nós somos uma minoria numérica, temos que convencer, sabe, a maioria a ficar do nosso lado, e isso é uma batalha difícil. Se houvesse esse silêncio forçado, ele acredita que isso não teria ocorrido. O que teria acontecido? E é uma dessas coisas onde é meio que é realmente importante que uma das coisas principais sobre a realidade é tentar ter uma noção sólida de como a realidade realmente é. E você não tem nenhuma chance de fazer isso de jeito nenhum. Se você assustou todos a ponto de ninguém falar o que pensa, saiba que essas crenças incômodas costumam ser as mais importantes de conhecer. Acho que esse é um bom argumento. Deveria ter mencionado isso antes sobre essa ideia. Alguns dizem que o discurso pode levar à violência. Discursos de ódio e inflamados podem incitar violência real e deveriam ser restringidos para evitar isso. E você, claro, incitação na verdade é ilegal, correto? Sim, mas é um padrão difícil de alcançar. Mas na minha resposta no Free Press sobre, o assassinato de Charlie Kirk, sabe? Esse era o meu ponto. Será que finalmente podemos aposentar isso? Esse argumento de que tudo que se fala é violência, ou que fala não pode ser violência, ficou muito popular nos campi universitários nos últimos 15 anos. Mas isso não resiste a uma análise mais profunda fora de uma espécie de bolha, dentro de uma bolha. Você pode dizer, bem, isso foi tão ofensivo, então o que você disse foi tão ofensivo que o que eu digo é autodefesa. E isso pode fazer você parecer justo e apaixonado, mas se você... mas aí você não está pensando direito para dizer, ok? Então isso significa que você pode responder com violência ao discurso de outra pessoa. Isso significa, sem dúvida, que eles também podem responder com violência a você. Continua sendo a mesma espiral descendente da qual estamos tentando proteger o mundo. Acho que foi você ou o Sam Harris que disse. Algo como, os campi devem ser seguros fisicamente, mas muito perigosos intelectualmente. Talvez até seja uma coisa do Jonathan Haidt. Não sei. Um de vocês, caras inteligentes, disse isso e eu adorei. Anotei. Nós... Foi muito divertido. Foi por causa do programa do Sam Harris. Eu realmente gosto dessa ideia, mas perdemos o rumo. Ficou fisicamente e intelectualmente perigoso. Agora está tudo invertido, né? Na verdade, é perigoso intelectual e fisicamente, agora que penso nisso. E quanto à ideia de que a fala deve ser limitada para evitar desinformação e mentiras? Sabe, nós falamos sobre o governo Biden limitar ou basicamente pressionar as empresas de redes sociais para banirem pessoas por causa de coisas relacionadas à Covid. Mas eu não sei, cara. Olha, só para argumentar. Declarações falsas e enganosas são prejudiciais. E nós temos que restringi-las para proteger a saúde pública, as eleições e a confiança. E eu não sei. Você até pode defender esse argumento, desde que ninguém esteja contra mim. Parece bom, né? Quero dizer, é uma dessas coisas em que os libertários estão muito certos sobre isso. E eu sinto que pessoas inteligentes, de outra forma, não percebem esse fato. Isso parece quase trivial, mas precisa ser lembrado toda vez. As leis precisam ser aplicadas por pessoas, e as pessoas são tão tendenciosas quanto você, se não mais, ou talvez menos. Sabe, elas vão ter seus próprios interesses de poder, vão ter suas próprias motivações, vão ter seus próprios incentivos. E você não quer dar ao poder a capacidade de definir o que é verdade. Você não quer tornar o presidente dos Estados Unidos o árbitro da verdade? Então, a maneira como realmente descobrimos como podemos saber como o mundo realmente é primeiro aceitar o fato de que a verdade é muito difícil de conhecer. Isso vai completamente contra os nossos próprios sentidos e nossas próprias intuições. Nós assumimos que o que vemos e o que presumimos é verdade. Claro que fazemos isso. Existem suposições. Uma das coisas mais poderosas do iluminismo, acho que todos vocês já... A caracterização do Harari sobre o iluminismo como sendo, na verdade, a descoberta da nossa própria ignorância é exatamente a forma como devemos falar sobre isso. Porque era mais sobre pensar, se testarmos isso, estamos errados. Muitas das nossas suposições mais sagradas simplesmente não se encaixam quando você começa realmente a aplicar o método científico a elas. E eu acho que essa percepção de que a verdade é tão difícil de conhecer é algo que as pessoas realmente precisam entender, então não dá.
Então, como a gente descobre como descobrir o quê? O que é verdade, pelo menos provisoriamente, é algo que eu chamei de atrito estruturado, onde basicamente o método científico faz parte disso. A revisão por pares, que hoje não funciona bem, faz parte disso. Também entram freios e contrapesos no governo dos Estados Unidos ou em outros governos. Coisas onde você tem, sabe, entidades separadas com motivações diferentes, te desafiando, e de preferência apontando falhas no que a gente acha que é realmente verdade. E eu acredito que não temos nem de perto o suficiente disso agora. Eu acho que o ensino superior é muito voltado para pensamento de grupo, o jornalismo também é muito voltado para pensamento de grupo. Precisamos nos comprometer com estruturas, não só prometer, para sermos melhores. Estruturas que desafiem o que pensamos ser verdade no início, mas o que menos queremos é o poder de decidir o que é ou não verdade. Porque isso é meio 1984, né? Tipo, esse era basicamente o ponto desse livro. Eles podem simplesmente decidir o que a imprensa publica. E se eles decidirem que a história precisa mudar, eles só precisam reimprimir todos os jornais ou algo assim. Eu li isso faz um tempo. Mas é isso, ratos assustam. E sobre a ideia de que a liberdade de expressão prejudica grupos marginalizados, outra crítica é que ela aprofunda a desigualdade e prejudica comunidades vulneráveis. Se alguém já tinha, tento lembrar esse argumento, se tem menos poder social. Essas pessoas já enfrentam insultos, assédio e racismo sistêmico. A liberdade de expressão ilimitada não agrava esse desequilíbrio? Bem, é uma daquelas situações em que, se você está falando sobre, sabe, assédio de verdade, como já falamos antes, ou coisas como ameaças reais, você pode proibir isso? Sim, com certeza. Mas quando se trata de qual é o remédio para as minorias, sejam elas numéricas ou raciais, apenas pessoas que não fazem parte da maioria elas nunca vão conseguir a maioria dos votos. É assim que explico o que acho que aconteceu. Foi há cerca de 15 anos novamente comecei a perceber que pessoas mais jovens estavam vindo para a FIRE, achando que a liberdade de expressão era o argumento dos 3 Bs, o valentão, o fanático e o barão ladrão. Preciso explicar que isso é uma interpretação histórica ruim, como o barão ladrão. Por exemplo, a classe mercante e os ricos se dão bem por serem poderosos, como ocorre em quase toda a sociedade, com algumas exceções. E quero dizer, grande parte da história dos parlamentos é a nobreza indo até a classe mercante pedir dinheiro e assim ganhando voz no governo. Eles vão bem e não precisam de proteção especial para a liberdade de expressão. Ao chegar às sociedades democráticas, o valentão e o intolerante acabam mandando, mesmo com essas atitudes. Se eles têm 51% dos votos ou a maioria dos votos, se eles têm o suficiente, você literalmente só precisa de uma proteção especial para a liberdade de expressão, como a primeira emenda, para 2 tipos de discurso, aquele que é impopular com a maioria ou discurso que é impopular com. E eu uso esse termo apenas dizendo que as pessoas precisam entender que temos um em todo lugar. Existe uma elite, ou também conhecida como classe dominante, basicamente as pessoas que estão encarregadas de fazer cumprir as leis, as pessoas mais poderosas da sociedade. Você só precisa disso para esses 2 cenários. Então, por que tantos jovens hoje acham que esse argumento é convincente? Que, basicamente, os sem poder precisam de poder para ter mais poder, na esperança de que assim possamos proteger melhor os desamparados. É porque é isso que eles têm aprendido desde o ensino fundamental até o doutorado. Porque é uma monocultura, é uma situação em que, dentro dessa monocultura, quando as pessoas pensam, agora eu controlo o discurso, eu sou... Elas raramente dizem, eu sou o poder, mas é o que são. Eles dizem, bem, isso está limitando o nosso poder de proteger melhor as minorias e os desfavorecidos. Mas adivinha? Mesmo quando fazem isso repetidas vezes no ensino superior, isso funciona para os interesses exatamente como você esperaria do governo, do poder e dos próprios interesses deles. E eu venho observando isso há 25 anos, então não é por acaso. Que John Lewis, que Nelson Mandela, que Mahatma Gandhi, que Frederick Douglass, Ida B. Wells, Martin Luther King, Frank Kennedy, um pioneiro no movimento pelos direitos dos gays, todos eles foram grandes defensores da liberdade de expressão porque sabiam que era uma das únicas ferramentas que tinham, contra a vontade da maioria e a vontade dos poderosos. Falando em poderosos, nossos barões ladrões ou como preferir, nossa elite... Eles são donos de muitos lugares onde o discurso acontece, como Twitter, Facebook, YouTube, seja lá o que for. Qual deve ser o papel da liberdade de expressão quando empresas privadas moderam conteúdo? Afinal, a casa e as regras são deles? Por que plataformas deveriam ser obrigadas a hospedar discursos que não querem?
Isso assusta, pois são empresas privadas e não podem ser forçadas a certas ações. Ou você pode, se for o governo Biden ou o governo Trump. Mas ao mesmo tempo é meio que onde todo mundo se comunica. Então, será que é mesmo assim? Sim, é uma empresa privada, mas também parece uma praça pública. Para mim, isso é meio cinzento. Bom, eu entendo e compreendo esse instinto. E a gente falou muito sobre isso. Tipo, o que acontece se um bilionário, tipo, possuir toda a praça pública? Sim, e levei essa preocupação a sério, porque você quer evitar uma plutocracia total, onde basicamente pessoas ricas controlam ou uma pessoa rica controla tudo. Mas isso foi provado que não era verdade. Que basicamente, tipo, você que sem coerção do governo sabe quando. Então as pessoas estavam fazendo esse argumento, especialmente a direita, mas também algumas pessoas à esquerda estavam fazendo esse argumento. Com relação ao Twitter e ao Facebook, basicamente precisamos aprovar leis que limitem a capacidade dos donos dessas plataformas de mídia social de expulsar pessoas por discursos que seriam protegidos. Era isso que a direita estava defendendo, principalmente no Texas e na Califórnia, Texas e Flórida, mas na Califórnia eles estavam defendendo isso. Agora, essas plataformas precisam policiar discursos de ódio ou insinuam fortemente essa necessidade. Porque precisam informar ao governo, acabam tendo que policiar mesmo sem querer. E essas são leis que o FAIR se opõe completamente, porque isso introduz o papel do poder em decidir o que essas instituições vão fazer, ao invés de deixar, por exemplo, o livre mercado decidir. Mas houve uma resistência real em relação a isso, dizendo algo como: meu Deus, mas veja, um punhado de pessoas é dono de toda a praça pública. E quase que assim que esse argumento foi feito, Elon Musk tenta comprar o Twitter. Elon Musk compra o Twitter. E então todo mundo corre para o Blue Sky. Eles correm para o Threads, que ainda existe, acredite se quiser. Eles correm para várias outras, sabe? Eles correm para o Mastodon. E ficou provado que isso não é um monopólio. Eles rapidamente vão para o Substack, que eu adoro e uso, e é essa concorrência, essa capacidade de migrar que realmente oferece melhor proteção. Mas assim que você introduz o papel do poder, o papel do governo, tipo, agora eu tenho uma regulamentação que posso impor, todos esses caras se preparem para que isso seja abusado. E especialmente na situação atual, onde não parece que haja nada impedindo o governo de usar todas as alavancas de poder que ele tem sobre cada instituição que afeta. Essa possibilidade é assustadora. Sim, não, eu definitivamente concordo aí, acho. Outro argumento contra a liberdade de expressão é que, cara, essa é a era digital, você tem a cultura do cancelamento. A deepfakes, viralização da indignação online e rapidez dos acontecimentos. Muita gente está argumentando, ei, liberdade de expressão, isso é um princípio bem ultrapassado. Cara, nós estamos muito longe de alguém imprimir algo numa prensa e distribuir no meio da vila ou no centro de Nova York ou algo assim. Quero dizer, vamos lá. Como convencer os céticos de que a liberdade de expressão continua relevante na era digital? Bem, quero dizer, se você tem uma tecnologia totalmente nova, que não é muito análoga a nenhuma das anteriores, então você realmente precisa pensar bastante. Mesmo ao pensar sobre IA, as analogias geralmente se assemelham muito às tecnologias existentes, e há algumas dessas analogias. São tecnologias relativamente recentes, como a internet e alguns princípios da primeira emenda. Eles se aplicam a vários contextos. Por exemplo, um bem básico é a discriminação de ponto de vista, o que significa que, mesmo com censura, tipo, se você está dizendo, sabe, tipo, nesta plataforma ninguém deve falar sobre economia, sabe, isso não é bom. Mas se você realmente diz que nesta plataforma ninguém pode defender nada, mas eu não conheço economia de livre mercado, ou, nesse caso, o outro lado, economia marxista. Isso é algo que te deixaria mais incomodado com isso. Isso. Basicamente, isso segue o princípio de que, se você está permitindo discussões, você não pode simplesmente banir pessoas por causa da opinião delas. Então, eu acho que muitos dos princípios que existem por aí também explicam por que consideramos que certos discursos não são protegidos. Uma das coisas que eu realmente acho, e é aqui que eu realmente peço por mais fiscalização das redes sociais, é que eu acho que as empresas de redes sociais, a falta de disposição para aplicar proibições contra ameaças reais, minou muito a confiança dos jovens na liberdade de expressão desde o início, e fez com que eles concluíssem erroneamente, em muitos casos, que ameaças são protegidas. Que ameaças são protegidas. É. E isso é ruim. Isso é basicamente como dizer, tipo,
Eu sei onde você mora, sabe? Tipo, eu vou aí, estou indo nesse endereço, eu vou te matar. Tipo, isso é uma ameaça, que colocaria uma pessoa razoável com medo de sofrer danos físicos ou morte. Mas ao não realmente denunciar isso para a polícia ou a polícia realmente investigar, você cria essa falsa impressão de que é tipo, se isso é liberdade de expressão, eu não quero isso. Você precisa explicar que isso nunca foi protegido. Não há país no mundo onde ameaças assim sejam realmente protegidas, nem deveriam ser. Acho que você não está errado. Não que eu achasse que ameaças fossem protegidas, mas eu recebo ameaças. Recebo mensagens dizendo que vão me agredir ou matar e ninguém descobrirá. Isso acontece no Instagram e denuncio essas ameaças. E aí, 4 meses depois, dizem: analisamos e o conteúdo não viola nossas políticas. Fico pensando, foi isso? Não foi automático, senão não levaria 4 meses. Então, teoricamente, um humano viu isso e pensou: tudo bem, pode dizer que vai acertar Jordan Harbinger na nuca com uma pedra e matá-lo, não importa, eles não ligam. Tenho uma amiga querida que acho que não quis me mencionar, mas está enfrentando ameaças assustadoras. Foi engraçado porque ela escreveu basicamente que não deveríamos ter cultura do cancelamento em resposta ao Charlie Kirk. E, estranhamente, tipo, uma pessoa de esquerda foi pra cima dela com tudo, desse jeito, e realmente estava dizendo coisas específicas, tipo, sabendo onde você mora e esse tipo de coisa. E é tipo, ok, mas pelo menos nesse caso, a polícia estava levando a sério. Tipo, eu não denunciei pra polícia, eu deveria ter feito isso, porque eu era de um cara que é dono de uma academia de boxe em Chicago, e eu fiquei tipo, cara, todo mundo pode te encontrar. Você simplesmente não tem medo disso. Era alguma coisa sobre Israel e Palestina. Foi tipo, Abs, realmente insano. Eu deveria fazer algo, mas acabou se misturando com outras ameaças de morte que recebi, então nem se destacou tanto. Já recebi uma quantidade razoável delas ao longo dos anos. Com o assassinato de Charlie Kirk, isso faz você se sentir ainda mais preocupado por não levar essas ameaças a sério. Sim, você está absolutamente certo. Se começarmos a limitar a liberdade de expressão, mesmo com boas intenções, quais serão as consequências a longo prazo? Não só para a política, mas também para as pessoas comuns? Muitos pensam, larguei essas besteiras políticas dele, não me importo. Essas pessoas ainda deveriam ligar, né? Sim, sim. E aqui está algo que todos precisam entender. Não existe um momento na história da censura em que o censor ou os defensores da censura não achassem que estavam fazendo algo muito bom. Frequentemente, eles acreditavam estar fazendo algo abençoado, que salvaria a espécie, a humanidade e sua alma. Os censores mais perigosos são os que acreditam estar salvando o mundo ou o país, pois sempre pensam agir por bondade. Boas intenções não te protegem, porque todo mundo, se você é o tipo de pessoa que olhou para uma história da censura e disse que tudo isso parece ótimo para mim, então eu realmente não sei o que te dizer, exceto que na verdade eu sei o que te dizer. Vai ser pior. Porque quando você olha para trás, tipo, digamos, o primeiro pânico vermelho, ou a censura durante a Guerra Civil, ou o grande pânico dos quadrinhos que realmente aconteceu nos anos 1950, eles não tinham a tecnologia para te censurar na escala que temos hoje e para te punir pelo que você fala como temos agora. Então precisamos ser ainda mais protetores da liberdade de expressão, indo para o futuro. Tira essa tosse. Você pode refazer o que quiser, fica a seu critério. Embora eu ache que provavelmente estava bom. A mágica da nossa edição é censurar espirros. E o arroto ocasional? E o arroto ocasional ou apenas deixamos as pessoas serem elas mesmas? Acho que eu dei um com meu Red Bull, mas depois de 9 dias na estrada, eu precisava disso. Dane-se. Sabe, a gente realmente manda bem nisso. Mas tem umas coisas que eu até deixo, tipo uns comentários idiotas que eu faço. Uma vez eu disse, barcos devem ter pelo menos 400 anos e pensei, essa foi a coisa mais idiota que já ouvi. E eu deixei isso porque eu queria que as pessoas soubessem que eu sou um completo idiota? Já temos pássaros há décadas. Essa nova tecnologia de veículos flutuantes é revolucionária. Então, eu só queria, eu quero que as pessoas saibam que isso não é algo muito processado, sabe? Não é um conteúdo intelectual altamente elaborado. Quando isso chega ao público, é como um cara em um hotel com pouco sono e algumas latas de Red Bull. E, sabe, eu ficando de boa, às vezes até sem calça, só jogando ideias. Em uma nota pessoal, o que te dá esperança de que a liberdade de expressão vai sobreviver a essa onda atual de ceticismo? Acho que, dependendo da idade, isso parece sério. O que está acontecendo? É muito sério, e o motivo pelo qual é tão sério é que antes eles podiam contar com isso.
uma espécie de aspecto libertário civil da esquerda, que é a tradição de onde eu venho, e um aspecto libertário da direita. Acho que esse sempre foi o ponto da direita com que mais me identifiquei. E ambos esses fatores foram fortemente marginalizados de cada lado. Então, tipo, a esquerda libertária civil é muito fraca e a direita libertária foi, sabe, deixada de lado em grande parte pelo populismo. Que é, sabe, que despreza o libertarianismo, então o clima político, você, nós, não. Não há um grupo claro defendendo a liberdade de expressão, exceto pessoas mais velhas no centro que a compreendem. É uma época muito preocupante. É algo que, quando você perde, é muito difícil recuperar. Porque eu tenho. Ainda tenho esperança, pois as pesquisas mostram que os americanos valorizam a liberdade de expressão e podem ser convencidos a defendê-la de novo. Também porque a liberdade de expressão funciona. A liberdade de expressão permite identificar problemas presentes na sociedade e comunidade, além de antecipar questões que possam surgir. A liberdade de expressão é como você inova, é como você ganha dinheiro, como você realmente aprende as coisas. Cientificamente, há enormes vantagens em ter, nesse caso, até mesmo apenas uma empresa que internamente permite liberdade de expressão e discordância. Enormes vantagens. Aliás, pesquisas sobre o papel da discordância estão melhorando, não piorando. Quero dizer, a discordância na cabine de comando, a discordância na sala de cirurgia, todas essas coisas, na verdade, ajudam e melhoram as coisas. Então eu sou otimista de que a liberdade de expressão é eficaz, além de ser moralmente correta. Então isso é uma das coisas que me dá esperança. Mas eu acho que estamos atualmente em uma crise, e eu acho que estamos em uma crise não só nos Estados Unidos, mas no mundo em geral. Estamos sim. E sabe, é por isso que isso, mas aí de novo você. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas acredito que isso soa muito religioso. Próximo. Por isso acredito que Fire e eu viemos a este mundo para defender a liberdade de expressão, mesmo em tempos difíceis. Você disse que é um problema nos Estados Unidos. Podemos falar rapidamente sobre o motivo? Isso ocorre em outros países? Porque eu acho que muita gente vê isso como um problema americano com o qual não precisa se preocupar. Porque elas vivem no leste, na Europa, Ásia ou Austrália, em qualquer lugar. Vocês britânicos tão iludidos? Tipo, o quanto eles acham isso? Eles acham que está tudo bem lá? Eu fico tipo, você só pode estar brincando comigo, cara, sério. Eu participei de algo na BBC onde eles ficaram muito bravos comigo porque eu meio que disse, nós temos problemas nos Estados Unidos, temos problemas sérios nos Estados Unidos. Vocês estão prendendo, 12 mil pessoas por ano por causa de discurso, isso é insano, e vocês são uma fração, sabe, do nosso tamanho. Fizeram uma matéria só para explicar a escala. Mas ok, então o outro... Você nunca mais vai ser convidado, você nunca mais vai ser convidado de volta para a BBC. Sim, eles me adoram, minha mãe é britânica. Eles querem me convidar de volta porque ficam tipo, o que você acha agora, senhor? Agora está ainda pior. Placar. Placar. Lokianov piorou desde a última vez que falei com você, mas ainda assim a escala não está boa do seu lado. Mas vamos falar primeiro do mundo não livre. China e Irã em particular conseguiram realmente pegar o potencial assustador da IA e usá-lo contra a sua própria população. De uma forma que, na verdade, faz a situação ir de ruim para pior, pior, pior no Irã e na China, como o nível em que isso permite a vigilância em massa. Quero dizer, alguns exemplos são que eles podem desligar seu carro remotamente. Se você é uma mulher no Irã dirigindo e seu hijab não está colocado corretamente. É isso mesmo. É verdade, eu tinha esquecido disso. Assustador. A Rússia é um estado mafioso, não permite liberdade de expressão e pode matar por isso, mas a União Europeia também é ruim nesse aspecto. Eles têm de tudo e hoje são onde a inovação vai para morrer. Também aplicam leis de segurança nacional e de discurso de ódio de forma absurda. Eles acreditam no direito ao esquecimento. Isso significa que, sabe, se eu fiz algo bem ruim há 5 anos, eu posso pedir para que o link explicando que eu fui culpado de abuso doméstico, por exemplo, seja removido, entendeu? Removido do Google, essencialmente, ou pelo menos retirado da lista. Certo. E esse é o tipo de coisa que os americanos, quando voltam de um encontro, consideram normal. Você pode descobrir, poxa, gostei muito desse cara, mas sabe... Manter as coisas como um agressor sexual. E várias vezes ele acabou de sair da prisão, o que explica a lacuna no currículo, certo? Isso é... exatamente. Mas por 5 anos ele parecia não estar fazendo nada. A Irlanda, você sabe, quase aprovou uma lei que puniria discurso de ódio, sabe? Eu com longos antecedentes. O Canadá estava considerando, apenas no ano passado, uma lei que realmente poderia te dar prisão perpétua por crime de discurso.
E, para você ter uma ideia de quão grave é 12 mil pessoas por ano na Grã-Bretanha, então, lá atrás, em 1919, 1920, tivemos o primeiro pânico vermelho nos Estados Unidos. O primeiro pânico vermelho, aliás, foi resultado de uma grande campanha de atentados à bomba por marxistas e anarquistas. Os Estados Unidos viveram tempos assustadores em 1919, com assassinatos em massa na Revolução Bolchevique, dando motivos para o medo das pessoas. Nós prendíamos cerca de 2 mil pessoas por ano durante o Pânico Vermelho, 2 mil pessoas por ano, e isso é ruim, aliás. Isso é muito ruim, mesmo se estivéssemos em uma crise real. Mesmo que a primeira emenda não se aplicasse de forma significativa na época, só em 1925 ela ganhou real significado legal. E também, naquela época, aliás, a população dos Estados Unidos era o dobro do que é a da Grã-Bretanha atualmente. Então, seria como se eles prendessem 1.000 pessoas, mas na verdade estavam prendendo 12 mil pessoas por ano. E isso nem inclui as questões relacionadas às leis de segurança nacional que eles têm, ou as infrações de ódio que não são crime, que somam centenas de milhares no total. Então, é realmente um desastre por lá. Mas britânico após britânico é meio assim, não é tão ruim. E eu fico tipo, aposto que você está a no máximo 1 ou 2 graus de separação de alguém que já recebeu uma visita da polícia, ou teve algum problema por algo que disse. Quais são, como era a agressão de ódio não verbal, como era o que você falou? Incidentes de ódio que não são crime? Sim, o que é isso? Isso é quando você diz algo que é considerado odioso, sabe? Você pode receber uma visita da polícia para registrar que você fez isso, ou pode até ser considerado algo que pode te levar a ser preso. Um exemplo disso foi: Rishi Sunak estava sendo criticado por outros asiáticos orientais. Foi um britânico paquistanês que tinha um cartaz dizendo: Sunak é um coco, o que significa marrom por fora e branco por dentro. Ofensivo, claro, foi feito para ser ofensivo. Sim, eu entendi. E ela foi presa por isso. E é o tipo de coisa que a gente pensa, não, isso é completamente insano. E sim, quero dizer, não é difícil encontrar vídeos dessas coisas, sabe, espalhados pela internet, de pessoas realmente gravando o motivo pelo qual foram presas. E claro, né, o caso do Graham Lanahan. Isso aconteceu quando esse cara, sabe, foi preso no aeroporto com 5 guardas armados aparecendo, porque ele fez algumas piadas maldosas sobre homens trans em espaços femininos, ou era mulheres trans em espaços femininos. Ele é comediante? Nem sei quem é. Ele é o cara que escreveu The T.I. Crowd, que era bem conhecido. Ele fez Father Ted, que também era bem conhecido. Ele é um dos roteiristas de comédia mais conhecidos da Grã-Bretanha. Uau, essa coisa de buscar o comediante na comédia é uma dessas coisas. Eu não sei se é um espaço sagrado, mas certamente é um espaço onde decidimos que você pode dizer coisas meio malucas e sair impune por causa do humor. Falar a verdade para o poder, fazer comentários sociais, é meio que a primeira linha de, talvez não de defesa, mas certamente é como um canário na mina de carvão. Quando você vê alguém como Jimmy Kimmel, ou seja lá quem for sendo realmente tirado do ar, isso me assusta. Como podcaster, é tipo, de novo, eu não sou tão relevante quanto Jimmy Kimmel e nunca vou ser. É um pouco assustador saber que isso pode acontecer. Bom, isso foi algo que a gente até fez. Um documentário em 2015 chamado Podemos Levar uma Piada? Contando para os jovens a história de Lenny Bruce. E você? Ele foi um comediante preso por piadas ofensivas nos anos 1960 e morreu de overdose antes de... Acredito que um dos motivos do vício em drogas dele foi ter que se defender tantas vezes. É uma história muito triste. Percebemos que comediantes diziam que o ambiente não favorecia a liberdade de expressão, especialmente nos campi universitários. Lá atrás, começamos a ouvir isso dos comediantes lá em 2012, 2013. Greg Lukianoff, obrigado por participar. Você está em turnê agora ou você sabe qual é o que você está fazendo agora? Estou incrivelmente animado por estar em casa. Por uma semana inteira. Mas tenho promovido o livro em vários podcasts e corrido por aí feito um louco, sabe? Tentando defender a liberdade de expressão de todos os lados. Bem, agradeço por você ter vindo ao programa, cara. Muito obrigado. Com certeza, se cuida.